Peguei minha esposa me traindo com meu irmão no dia do meu aniversário. Fiz parecer que perdoei, mas passei meses planejando a vingança mais humilhante que eles jamais imaginariam. Eu nunca imaginei que a frase acima um dia sairia da minha boca. Sabe aquela vida que você acredita ser sólida? Aquela sensação de segurança que te faz relaxar, acreditar que nada pode ruir porque você construiu com amor, esforço e lealdade? Pois é. Era nisso que eu vivia. Ou, melhor dizendo, era nisso que eu acreditava viver. Meu nome não importa. O que importa é que eu era casado com Laura há 8 anos. 8 anos de histórias, de promessas, de sonhos compartilhados. Ela sempre foi, para mim, a definição de casa. E como se não bastasse, meu irmão mais novo, Daniel, sempre esteve presente. Crescemos juntos, passamos por dificuldades juntos, e eu sempre fui aquele que segurava a barra dele, desde a adolescência. Ele era impulsivo, mas eu acreditava que, no fundo, tinha um bom coração. Essa era a foto que todo mundo via, um casamento feliz e uma relação familiar exemplar. Mas a realidade tinha uma rachadura. Pequena, no começo. Mas que cresceu até engolir tudo. Eu não percebi logo de cara. Talvez porque nunca achei que precisaria prestar atenção nesse tipo de coisa. Sempre confiei nela. Sempre confiei nele. Mas, de uns meses pra cá, algo estava diferente. Ela começou a ficar mais no celular à noite, rindo baixo e apagando mensagens rápido demais. Quando eu perguntava, ela dizia, nada, é coisa do trabalho. Daniel também estava mais distante, mas quando me via, fazia questão de exagerar na intimidade, me abraçando, perguntando sobre o meu dia, como se estivesse compensando algo. Um dia, Laura disse que ia sair com uma amiga de infância. Eu acreditei, claro. Mas à meia-noite, quando ela chegou, senti cheiro de perfume masculino no casaco dela. Não era o meu. Ignorei. No dia seguinte, Daniel apareceu na minha casa com um arranhão no pescoço. Brinquei dizendo que ele andava se metendo com mulher casada. Ele riu. Um riso rápido, nervoso. Eu não percebi na hora, mas depois essa cena me voltaria à mente como um soco. As coisas foram se acumulando. Horários estranhos. Respostas curtas. Olhares trocados quando achavam que eu não estava vendo. Ainda assim, eu me agarrava à ideia de que era paranoia minha. Até o dia em que tudo desmoronou. Eu tinha ido a uma reunião numa cidade vizinha. A previsão era voltar por volta da meia-noite, mas um dos clientes cancelou, e eu decidi voltar mais cedo. Chovia. As ruas estavam quase vazias. Entrei pela garagem para não fazer barulho, mas quando passei pelo corredor, ouvi vozes na sala. A TV estava ligada, mas não era dela que vinha o som. Era sussurro. Risadas abafadas. Meu coração começou a bater tão forte que eu senti nas têmporas. A cada passo, algo dentro de mim gritava para eu parar, para eu não confirmar o que eu temia. Mas eu continuei. Quando cheguei à porta da sala, não precisei nem entrar. O reflexo do vidro da janela me mostrou tudo. Laura, sentada no colo do Daniel. Eles se beijavam como se estivessem sozinhos no mundo. O ar sumiu dos meus pulmões. Não foi raiva. Não foi grito. Foi um silêncio dentro de mim. Como se alguém tivesse apagado todas as luzes e o som. Fiquei ali, imóvel, por alguns segundos que pareceram horas. Queria invadir, queria arrancá-los dali, queria quebrar tudo. Mas não fiz nada. Me afastei. Saí de casa sem que eles percebessem que eu estava lá. Dirigi por horas, sem destino, tentando entender como o mundo que eu conhecia tinha se partido em segundos. Mas, enquanto dirigia, algo começou a mudar dentro de mim. A dor se transformou em algo frio, afiado. Eu percebi que gritar, bater, confrontar, nada disso seria suficiente. Eles mereciam algo pior. Eles mereciam sentir cada pedaço do que tinham feito comigo, e não só sentir, mas ver a própria vida se desfazer diante deles. Foi ali, naquela estrada escura, que eu decidi, eu não ia simplesmente me vingar. Eu ia transformar cada dia deles em um pesadelo cuidadosamente planejado. E o melhor? Eu faria tudo isso sem que percebessem, até ser tarde demais. Nos dias seguintes, eu voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Fingi sorrisos, beijei Laura, abracei Daniel quando vi. Por dentro, cada gesto era uma faca que eu segurava pelo cabo, pronta para ser usada. Eles achavam que o segredo estava seguro. Eles riam, planejavam, viviam como se o mundo fosse deles. Mas eu já estava construindo outra realidade, onde eles perderiam tudo. O pior? Eles iam achar que tudo o que acontecesse seria apenas azar. Até perceberem, tarde demais, que eu estava por trás de cada queda, cada golpe, cada humilhação. Na primeira noite em que Laura dormiu profundamente, eu peguei o celular dela.
Não precisei de senha, ela confiava demais. Rolei as conversas até encontrar D, com o coração ao lado. Lá estavam. Mensagens sujas, piadas internas, planos para quando tudo se resolvesse. Fotos. Áudios. Era como levar um tiro, mas dessa vez, eu não sangrei. Eu sorri. E foi nesse sorriso que nasceu o meu plano. A cada mensagem, a cada foto salva, eu sentia que estava juntando munição para uma guerra que eles nem sabiam que estavam lutando. Descobri que a traição não tinha começado há semanas. Não. Ela já durava quase um ano. Um ano, enquanto eu sustentava a casa, ajudava meu irmão a pagar dívidas, enquanto acreditava que minha esposa era minha parceira de vida. Na manhã seguinte, Laura se despediu dizendo que ia trabalhar. Eu a beijei, disse que a amava. Ela sorriu. Daniel me ligou horas depois, pedindo ajuda com um negócio que estava tentando abrir. Eu disse que sim, que sempre estaria lá por ele. E ele me agradeceu como se não tivesse enfiado uma faca nas minhas costas. Eles não faziam ideia. E era isso que me dava força. Cada sorriso que eles me davam era combustível para o que estava por vir. Naquela noite, deitado ao lado de Laura, eu olhei para o teto e pensei, vocês não vão só perder. Vocês vão se perder. E quando isso acontecer, não vai ter volta. Mas o mais irônico. Eles acham que são os protagonistas dessa história. Que estão vivendo um romance secreto digno de filme. Mal sabem que o verdadeiro roteirista sou eu. 2 dias depois, ouvi pela porta entreaberta da cozinha Laura falando no telefone. Assim que ele fechar o contrato, a gente já pode vender a casa e mudar para a praia. Vai ser perfeito. A voz do outro lado? Eu reconheceria em qualquer lugar. Era o Daniel. Eu desliguei o computador no escritório, respirei fundo e pensei. Perfeito para mim também, porque vocês acabaram de assinar a própria sentença. Depois daquela conversa que eu vi na cozinha, não havia mais dúvidas, não era um deslize, não era uma paixão passageira. Era um projeto de vida. Eles tinham um plano juntos. E esse plano envolvia arrancar de mim tudo que eu construí, inclusive a minha casa. E sabe o que é mais engraçado? Eles falavam como se eu fosse um obstáculo pequeno, algo que ia cair sozinho, sem esforço. Mas eu não ia cair. Eu ia me transformar na pedra no caminho deles, grande o bastante para esmagar os dois. Passei os primeiros dias tentando entender até onde ia a podridão. Peguei meu celular, criei um e-mail falso e instalei no notebook da Laura um software espião. Cada mensagem, cada foto, cada áudio que ela trocava com o Daniel ia direto para mim. Eu não lia por curiosidade. Eu lia por munição. E quanto mais eu lia, mais claro ficava, eles não se contentavam só em ficar juntos. Queriam me destruir de dentro para fora. Quando ele assinar o contrato, a gente fica livre, e com dinheiro. Era o que ela escreveu para ele numa tarde qualquer, como se eu fosse só uma conta bancária com pernas. Daniel, por outro lado, era ainda mais nojento. Se gabava para ela das vezes em que me enrolou no negócio da família. Falava sobre como eu era ingênuo e fácil de manipular. Eu me lembrava de cada favor, cada vez que abri mão do meu próprio dinheiro para ajudá-lo a pagar dívida de jogo, cada vez que defendi ele para nossos pais. E pensar que, enquanto eu o via como meu irmão, ele me via como um idiota útil. Mas, o pior ainda estava por vir. Uma noite, vasculhando o histórico do celular dela, encontrei um documento anexado numa conversa. Era um rascunho de acordo de venda da minha casa. Meu nome estava lá, junto com a assinatura falsificada. Eles já tinham pensado até nisso. A confiança que eu sentia por ela era tanta que ela sabia que eu nem questionaria, se visse uma assinatura parecida. Foi nesse momento que o meu plano deixou de ser sobre vingança e passou a ser sobre justiça. Eles não iam só perder o que tentaram roubar. Eles iam perder a capacidade de se reerguer. Comecei a mover as peças devagar. Primeiro, as finanças. Daniel tinha uma participação minoritária na empresa que herdamos do meu pai, e eu tinha 70%. Comecei a redirecionar contratos ruins e clientes problemáticos para o setor dele. Aos poucos, a receita que ele recebia foi minguando. Ao mesmo tempo, comecei a criar uma imagem pública dele como um homem irresponsável e instável. Nada explícito, só pequenas histórias sem querer deixadas escapar para as pessoas certas. Laura, com ela, a abordagem seria diferente. Eu conhecia cada senha, cada documento, cada detalhe da vida dela. Bastava plantar as sementes certas para que, no momento exato, germinassem em dívidas e processos. Mas eu não queria que fosse rápido. Não. Eu queria que fosse lento, para que cada dia fosse uma nova ferida. E foi nesse processo que descobri algo ainda mais sujo. Uma mensagem de Laura para uma amiga dizia: ele é tão previsível. Quando perceber, já vai estar sozinho e falido. O detalhe? Essa amiga era uma colega de trabalho dela, que também já tinha dormido com o Daniel.
Ou seja, o círculo de podridão era ainda maior do que eu imaginava. A cada revelação, eu ficava mais frio. Não havia mais amor, não havia mais tristeza. Só estratégia. Eu dormia ao lado dela, e por dentro, fazia contas e desenhava o roteiro que ia engolir os dois. O ponto de virada veio quando Daniel me chamou para uma reunião importante. Ele queria que eu assinasse um documento para um investimento rápido que, segundo ele, renderia em poucos meses. Sentei com ele, li cada cláusula, e entendi. Era uma armadilha para transferir minha parte da empresa para o nome dele sob o pretexto de um contrato temporário. Sabe o que eu fiz? Assinei. Com um sorriso. Ele nunca ia desconfiar que eu já tinha um advogado especializado em fraudes empresariais trabalhando comigo há semanas. Enquanto ele comemorava com Laura no celular, eu sabia que o contrato que assinei era, na verdade, uma versão alterada que o tornava pessoalmente responsável por dívidas altíssimas que eu havia assumido, e que agora seriam todas dele. O mais delicioso era que eles ainda me tratavam como um ingênuo. Laura me abraçava antes de dormir e dizia que estava feliz porque as coisas estavam se encaixando. Daniel me mandava mensagens com piadas internas, como se ainda fossemos irmãos inseparáveis. Mas o verdadeiro encaixe estava só começando. Numa noite chuvosa, recebi uma mensagem anônima. Apenas uma frase. Se você quer mesmo destruir os dois, me encontre amanhã às 10 horas no Café Central. Tenho algo para te mostrar. Não havia remetente, não havia explicação. Só essa promessa enigmática. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti algo que não era raiva nem cálculo. Era curiosidade. Talvez meu plano fique ainda mais saboroso do que eu imaginei. A noite foi longa. Deitei na cama ao lado da Laura, o som da chuva batendo na janela, mas minha mente não descansava. A mensagem anônima que recebi girava na minha cabeça como uma sirene silenciosa. Se você quer mesmo destruir os dois, me encontre amanhã. Quem poderia ser? E mais importante, como sabia do que estava acontecendo? Laura dormia profundamente, o rosto calmo, como se não tivesse nada a esconder. Eu olhei para ela e me perguntei, será que ela sonha com ele? A resposta não importava. Amanhã seria o primeiro passo real para quebrar essa ilusão em que eles viviam. Às 10 horas, entrei no Café Central. Um lugar pequeno, paredes de tijolo aparente e cheiro forte de café recém-moído. Olhei em volta, procurando algum rosto conhecido. Foi então que uma mulher se levantou de um canto e fez sinal para mim. Não a reconheci de imediato, até ela falar. Sou Mariana. Trabalhei com a Laura por 2 anos. Havia amargura na voz dela. E então, sem rodeios, ela jogou a bomba. Eu sei que ela e seu irmão estão juntos. E sei muito mais do que você imagina. Mariana contou que, meses atrás, pegou Laura conversando com Daniel no estacionamento do trabalho, trocando beijos como adolescentes. Mas o pior não foi isso. Foi descobrir que Laura usava a empresa para lavar pequenas quantias de dinheiro, tudo com documentos falsos, e que parte desse dinheiro ia parar nas mãos do Daniel para pagar dívidas de jogo. Eles acham que ninguém sabe, mas eu tenho cópias de tudo. Áudios, fotos, relatórios, disse ela, colocando um pendrive na minha frente. Meu coração acelerou. Não de nervoso, mas de satisfação. Era como se o universo tivesse decidido trabalhar a meu favor. Voltei para casa, e antes de abrir os arquivos, fiz algo inesperado, cozinhei o prato favorito da Laura. Servi o jantar, brindamos, ela riu. Cada gesto meu era um golpe disfarçado. Eu sabia que, enquanto ela mastigava, cada garfada aproximava do momento em que eu tiraria tudo dela. Mais tarde, no escritório, conectei o pendrive. Ali estavam os áudios de Laura falando mal de mim para colegas. Ele é tão burro que acredita em qualquer desculpa. Quando Daniel e eu estivermos juntos, vai ser como ganhar na loteria. Risos. Muitos risos. E as provas financeiras eram perfeitas. Bastava eu saber a hora certa de usar. A primeira etapa do meu plano foi simples, deixar a vida deles começar a desmoronar sem que eles percebessem minha mão. Comecei por Daniel. Usando as informações do pendrive, fiz denúncias anônimas à Receita Federal sobre irregularidades no nome dele. Nada grande o suficiente para prendê-lo, mas suficiente para travar suas contas bancárias temporariamente. O resultado foi imediato. 2 dias depois, Daniel me ligou, irritado. Cara, o banco bloqueou minha conta, dizem que é por inconsistência de dados. Você já passou por isso? Fingi surpresa, ofereci ajuda, disse que ia falar com um amigo contador. Por dentro, eu saboreava a cada segundo. Com Laura, a abordagem foi mais sutil. Comecei a criar pequenas crises no trabalho dela. Enviei e-mails falsos para o chefe, como se fossem clientes reclamando de erros dela. Plantei informações que pareciam inocentes, mas que a colocavam como descuidada e negligente. Em casa, continuei sendo o marido perfeito.
flores sem motivo, massagens nos ombros, elogios na frente dos outros. O contraste entre a minha imagem pública e o que ela fazia em segredo era parte da punição. Ela precisava sentir que, aos olhos do mundo, eu era impecável, e que ela era ingrata que iria perder tudo. Mas o melhor ainda estava por vir. Na sexta-feira, convidei Daniel para almoçar. Escolhi um restaurante caro, pedi vinho, falei sobre novos negócios. No meio da conversa, deixei escapar. Ah, Laura comentou que você está pensando em investir num apartamento novo. Vai mesmo? Ele congelou por um segundo, depois riu e disse, ela fala demais, né? Eu sorri, como se fosse uma piada inofensiva. Por dentro, eu comemorava. Eu já sabia sobre o apartamento, porque encontrei os documentos na bolsa dela, e já estava negociando com o vendedor para que o imóvel fosse vendido para outra pessoa, usando um comprador fantasma. O efeito dominó começou devagar. Daniel, com as contas travadas, não conseguiu pagar uma parcela de uma dívida antiga. O cobrador foi atrás dele no trabalho. Laura, no escritório, recebeu uma advertência formal do chefe por conduta imprópria. Eles tentavam manter a fachada, mas eu via as rachaduras crescendo. E o mais cruel? Ainda saíamos juntos para jantares em família, ríamos de piadas antigas, brindávamos. Eles acreditavam que o azar estava apenas rondando, sem imaginar que eu era o próprio azar. Numa noite qualquer, Laura entrou no quarto com o celular na mão, sorrindo enquanto digitava. Eu, fingindo estar distraído, perguntei. Mensagem para quem? Ela respondeu, rindo, para uma amiga. Mas no reflexo do espelho, eu vi claramente o nome na tela. Daniel. Naquele momento, senti algo dentro de mim ficar ainda mais frio. Está na hora do segundo golpe. A essa altura, o jogo já estava em andamento. Daniel atolado em problemas financeiros. Laura se afundando no trabalho, cada vez mais insegura. Mas eles ainda tinham algo que eu precisava destruir, a imagem. Porque a reputação, quando cai, não volta inteira. E eles se orgulhavam demais para viver com a vergonha. A oportunidade perfeita surgiu no aniversário do Daniel. Ele planejava uma festa apenas para os mais íntimos, e Laura, obviamente, seria a anfitriã. Quando me convidaram, fingi hesitar, como se estivesse ocupado, e depois aceitei com um sorriso. Claro, irmão. Não perco por nada, disse, abraçando. Por dentro, eu já tinha decidido, aquela festa ia ser o ponto sem volta. Passei as semanas seguintes me preparando. Contratei discretamente um técnico de som e um projetor. O plano era simples. Durante o brinde, eu acidentalmente exibiria no telão uma homenagem ao aniversariante, que se transformaria em um desfile de fotos, áudios e mensagens deles dois juntos. Mariana, a ex-colega da Laura, ajudou com o material. Ela me enviou mais imagens recentes, inclusive um vídeo gravado no estacionamento do trabalho, onde Laura e Daniel se beijavam. Cada arquivo era uma bala. E eu ia disparar todas de uma vez. O dia chegou. A festa estava lotada, família, amigos, colegas de trabalho, clientes da empresa. Laura circulava pelo salão com um vestido vermelho, rindo alto, fingindo ser a esposa perfeita. Daniel bebia e abraçava todo mundo, orgulhoso de estar no centro das atenções. Quando chegou a hora do brinde, peguei o microfone. Falei sobre a infância que passamos juntos, sobre como ele sempre pôde contar comigo, sobre a linda relação que ele tinha construído com a Laura. Todos sorriam, alguns até se emocionavam. E então eu disse. Preparei algo especial, um vídeo com momentos marcantes dessa linda história. As luzes se apagaram. O projetor acendeu. No início, eram fotos inocentes, nós três juntos, viagens em família, festas antigas. Mas logo as imagens mudaram. Fotos deles dois sozinhos, abraçados, se beijando. Mensagens no WhatsApp, trocas íntimas, planos para quando tudo se resolvesse. O áudio de Laura dizendo. Ele é tão burro que não percebe nada. Outro, de Daniel. Logo a gente se livra dele e fica com a casa. O silêncio tomou conta. Alguns convidados levaram a mão à boca, chocados. Outros se entreolharam, murmurando. Laura ficou imóvel, o copo na mão tremendo. Daniel deu um passo na minha direção, mas eu apenas ergui a mão, como quem diz, não vale a pena. Quando o vídeo acabou, as luzes acenderam. Ninguém riu. Ninguém bateu palmas. O peso do constrangimento era quase físico. Laura saiu correndo para o banheiro. Daniel tentou falar algo, mas foi interrompido por um primo nosso que apenas disse. Você é um lixo. Eu deixei o microfone sobre a mesa e saí calmamente pela porta, ouvindo ao fundo o burburinho aumentar. Era o som da reputação dele se despedaçando. No carro, antes de ligar o motor, recebi uma mensagem da Mariana. Você plantou a bomba, mas ela ainda vai continuar explodindo. Ela tinha razão. O vídeo não era o fim.
Era só o começo do colapso público. Nos dias seguintes, a reação foi implacável. Colegas de trabalho começaram a evitar Laura, alguns até pediram transferência para não dividir espaço com ela. Clientes cancelaram reuniões com Daniel, alegando falta de confiança nos negócios. A família, bom, metade deles cortou o contato imediatamente. Mas, mesmo assim, eles tentavam se segurar. Postavam fotos antigas juntos nas redes sociais, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que isso era apenas a negação antes da queda final. Numa manhã chuvosa, recebi uma mensagem de Laura. Precisamos conversar. É urgente. Respondi apenas. Claro. Mas não sobre o passado, sobre o que ainda vai acontecer. Porque ela ainda não fazia ideia que a parte mais cruel do meu plano estava prestes a começar. Depois da festa, o mundo deles desmoronou mais rápido do que eu esperava. O vídeo não foi apenas comentado pelos presentes, alguém filmou e colocou nas redes sociais. Em menos de 2 dias, centenas de pessoas tinham visto, comentado, compartilhado. E cada compartilhamento era um tijolo a menos no muro da vida que eles tinham construído. Daniel desapareceu por alguns dias, provavelmente se escondendo. Laura, bem, ela tentou me ligar 17 vezes em um único dia. Eu não atendi nenhuma. Não porque não queria ouvir o que ela tinha a dizer, mas porque eu sabia que a ausência da minha voz ia sufocar mais do que qualquer resposta. Na segunda-feira, as consequências começaram a aparecer oficialmente. Daniel recebeu uma notificação judicial, um dos contratos fraudulentos que ele assinou na empresa estava agora em seu nome, graças àquela assinatura inocente que ele me convenceu a fazer meses antes. Valor? Quase R$500 mil. Eu sabia que ele não tinha como pagar. Isso significava que os bens dele seriam penhorados. E adivinha? O carro de luxo que ele ostentava nas fotos foi o primeiro a ir embora. Laura, por outro lado, recebeu uma intimação para depor sobre irregularidades no trabalho. O pendrive da Mariana tinha sido útil. O chefe dela, pressionado pela repercussão do vídeo e pela denúncia anônima que eu enviei, a suspendeu temporariamente. Ela agora tinha tempo demais para pensar no que tinha feito. Mas não era só sobre dinheiro ou emprego. Era sobre isolamento. Passei a ignorá-los em público, mas sempre de forma calculada. Quando nos encontrávamos por acaso em algum evento ou rua, eu cumprimentava com um aceno frio e seguia meu caminho. Essa indiferença era como ácido para eles, porque não podiam me atacar sem parecerem culpados, e não podiam me ignorar porque eu era a única âncora que ainda restava. O mais interessante foi vê-los começarem a brigar entre si. Uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Daniel, bêbado. Ela me culpou por tudo. Disse que a ideia do apartamento foi minha, que eu estraguei tudo, você sabe como é, né? Mulher é assim mesmo. Eu não respondi. Só deixei ele falar, derramando a frustração, acreditando que eu ainda era o irmão que ouvia seus problemas. E quando ele terminou, eu disse apenas: Você colhe o que planta, Daniel. E desliguei. Enquanto isso, movi minha peça final, a casa. Sim, a mesma casa que eles planejavam vender. Estava no meu nome, mas já havia meses que eu negociava com um comprador discreto. O contrato foi fechado, e oficialmente, eles tinham 30 dias para sair. Não falei nada. Queria que o oficial de justiça fosse o portador da novidade. E foi exatamente assim. Num sábado de manhã, enquanto tomavam café na varanda, o oficial bateu à porta e entregou a notificação. Eu estava no carro, estacionado do outro lado da rua, vendo tudo. Laura leu o papel, olhou para Daniel com desespero, e ele só abaixou a cabeça. Eu podia quase ouvir a conversa, e agora? Agora, nada. Era o fim. Com a casa vendida, Daniel sem carro e atolado em dívidas, e Laura sem emprego e sem reputação, a relação deles começou a se desfazer. Ela foi vista algumas vezes chorando sozinha em um café barato no centro. Ele, bem, ouvi dizer que voltou a dormir no sofá de um amigo. 2 dias depois, recebi uma mensagem da Laura. Eu sei que foi você. Mas, por favor, me deixe explicar. Respondi. Não preciso de explicações. Preciso ver você no lugar que merece. E marquei um encontro. Não para reatar, mas para encerrar a história, do meu jeito. O encontro foi marcado para uma terça-feira à tarde, num café pequeno e quase vazio. Escolhi o lugar de propósito, discreto, silencioso, sem plateia, porque o que eu tinha para dizer não precisava de testemunhas. Cheguei primeiro. Pedi um café preto, amargo. Queria que cada gole me lembrasse o gosto que aquela história tinha deixado na minha boca. Laura chegou 10 minutos depois. Não era mais a mulher que eu conheci. O cabelo mal cuidado, roupas simples, olheiras profundas. Sentou-se à minha frente, e por alguns segundos, não disse nada. Só me olhou, como se tentasse encontrar no meu rosto algum traço de quem eu fui.
Você venceu, ela disse, por fim. Não havia raiva na voz. Era resignação. Mas você não sabe o que foi estar do outro lado, você não sabe o que eu senti. Eu respirei fundo. Laura, eu sei exatamente o que você sentiu. Porque eu senti o dobro, enquanto dormia ao seu lado e você planejava como destruir minha vida. Ela desviou o olhar, apertando as mãos. Não estava ali para gritar, nem para ouvir desculpas. Estava ali para deixar uma última marca, algo que ela carregaria pelo resto da vida. Tirei do bolso um envelope pardo e coloquei na mesa. Dentro, cópias de todas as mensagens, fotos e áudios que eu tinha reunido ao longo dos meses. Ela olhou para o envelope como se queimasse. Isso não vai para a polícia, não vai para a internet, não vai para mais ninguém. Vai ficar só com você. Para que, todo dia, ao acordar, você lembre que foi isso que destruiu sua vida. Ela não tocou no envelope. Eu continuei. Daniel? Não se preocupe. Ele já tem a própria sentença para cumprir. E não vou mais gastar um segundo com ele. Laura finalmente ergueu os olhos para mim. Você nunca mais vai me perdoar, né? Sorri de canto. Perdoar? Laura, o perdão é para quem eu quero manter na minha vida. E você não existe mais nela. Terminei meu café, deixei o dinheiro na mesa e me levantei. No caminho para a porta, senti que ela ia dizer algo, mas não esperei. Abri a porta, a luz da rua bateu no meu rosto, e eu respirei fundo. Enquanto caminhava pela calçada, percebi algo curioso, não havia alegria, nem euforia. Era um vazio, mas um vazio limpo. A paz não veio da vitória, mas do fato de que agora eles não tinham mais poder nenhum sobre mim. E isso, no fim, era a única justiça que eu precisava. Antes de virar a esquina, olhei para trás pela última vez. Laura ainda estava sentada, imóvel, encarando o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Talvez fosse. Talvez fosse o tipo de bomba que nunca para de detonar. Alguns chamam de vingança, eu chamo de equilíbrio.